cidade ruim que a gente vê, né? Verdade. O que Aí, eu vejo no jornal é só falando do Bolsonaro, então eu prefiro não assistir. Bolsonaro, Aí é notícia ruim. nossa senhora, não aguento. Hoje ele tava tirando máscara de criança, você viu? Então, não sei, faltou adjetivo. A novidade também que a gente vê no jornal é que ninguém consegue pegar o Lázaro. Então, eu até vi um negócio lá, pegaram o cara errado, bateram num cara, né, coitado? É mesmo. Não teve isso? Teve. Ô, Teve. gente, é os heróis, né? As pessoas Aí a pegam. população está querendo entrar na mata para procurar ele. Então, é os heróis, vai atrás dos bandidos aí, sim. Só que o problema é que as pessoas não, já condena ali, né? O outro aí, ó, nem foi ele, tomou um couro, já pensou? Eu não vi direito o que fizeram com o cara, não, mas pensou você voltando para casa no trabalho, eles te confunde com alguém, te pega, te bate, deixa amarrado? Coisa de doido, né? Estão vendo minha telinha aí com o nosso querido papagaio online? Sim. Sim? Sim. Então vamos lá. Isso aqui é da. Continuando, né? Falei demais. Aula passada, muita prosa no começo. Faltou tempo. Fizemos um contexto histórico aqui, estão lembrados? Vocês vieram, todo mundo, a maioria? Eu não estava. Você não estava? A gente está falando então do espaço rural brasileiro, tá? Aí a gente vendo as formas de ocupação, e aí que ajuda a gente a compreender a relação do campo para a cidade, a gente viu migração, né? Aí vimos a questão da urbanização também, não vimos? E aí viemos com o rural para completar aqui. Então, quando a gente está falando de setor econômico, a gente está falando do setor primário, né? Lembra dessa parte de primário, secundário e terciário? Só dá um breve Agricultura. resumo sobre o que é migração, por favor, professor. O que é migração? É É, isso? Migração é o movimento da população. O jeito mais simples de pensar seria assim: a população ela ir de um lugar para o outro. Aí vão ter vários tipos, né, motivos, a gente analisa normalmente, aí a gente define o migrante, o imigrante. O emigrante, aí o ponto de referência para a migração vai ser o lugar, né? A pessoa que chega, quando os europeus chegaram aqui no Brasil, né, os colonos, que eu falo mais recente, século XIX para a virada do século XX ali, italiano, alemão, eles eram imigrantes aqui no Brasil, mas a mesma pessoa que é um imigrante aqui no Brasil, ele é um imigrante lá da Itália, entendeu? Então, o ponto de referência que vai contar. Então, a gente tem. Isso é bom você lembrar do que é, que a gente divide assim, o imigrante, e que vai contar o lugar que chega, né? Ele está fazendo a migração, né? Então, a gente não pensar na pessoa, pensar na referência, de onde que a gente está olhando. Uma pessoa que chega de outro país aqui, a gente tem que ver como um imigrante. É igual importar e exportar, né? A gente importa, sim. né? E importa e imigrante, né? E exporta. Aí é o imigrante do imigração, né? O que sai do nosso lugar aqui é o que emigra ou que exporta. Aí a gente tem aí eu falei da urbanização, que é importante também, que é um conceito demográfico, que é o que tem uma concentração maior da população na parte na área urbana, nas cidades. Então, a saída do homem do campo para a cidade, e aí a gente vê o dado, o resultado ser que a gente tem mais pessoas no campo, ó, mais pessoas na cidade, quer dizer que a gente está urbanizando.
E aí tem outro conceito importante de migração, que é o êxodo rural. Quando a gente fala de êxodo rural, quer dizer a saída mesmo do campo para a cidade. A outro tipo de migração que a gente tem é a migração pendular, que é a migração que a gente faz no dia a dia, assim, ó, você vai e volta, igual um pêndulo de relógio. Já viu um pêndulo de relógio? Que ele fica ali trabalhando o dia inteiro, indo para um lado e para o outro. Aí, quando a pessoa mora lá em Birité, vai trabalhar em Belo Horizonte, entendeu? Mora em Santa Luzia, Ribeirão das Neves, trabalha na cidade dormitório, Ribeirão das Neves, que a gente fala, não é? Muita gente mora lá, vai praticamente, chega para dormir, sai no outro dia de manhã, trabalha o dia inteiro, fica no centro e volta. Isso é migração pendular. A pessoa vai e volta por motivo normalmente de trabalho ou de estudo. Pendular, êxodo rural e temos migrações temporárias também. Aí que é sazonal, né? Sazonal tem a ver com estação do ano. Então é por um período. Já viu aquelas pessoas que vão trabalhar nas praias do Nordeste só durante a estação do verão ali? Não gera muito emprego nessas cidades litorâneas? A pessoa vai lá, trabalha, volta para a cidade dela. Isso aí seria uma migração sazonal. Quando você tem que colher café, aí vem os moradores de área rural de outra parte, às vezes de outro estado, e aí eles trabalham na colheita do café, depois eles voltam para o local de origem. Isso aí é o básico assim, de migração. Essas três aí é importante Assim, você saber. entendi. Tá? Aí a gente começou a falar aqui do campo. Aqui, ó, hoje, por onde eu estou aqui, você vai conseguir pegar, acompanhar. Porque a gente tem que pensar, né? Porque a história a gente estuda as relações de campo, né? Não vai ter lá os movimentos camponeses e tudo. E aqui a gente traz uma perspectiva geográfica disso. O que seria estrutura fundiária do Brasil? Se alguém falar assim, o que você precisa entender? É o quê? Como que as terras estão divididas, distribuídas entre a população, tá? Isso é importante, aí a gente vai ver. Então, seria assim, as pessoas têm o quê? Pequenas propriedades, grandes propriedades, elas são concentradas na mão de poucas pessoas, ela é bem distribuída, seria essa a ideia de estrutura fundiária. Outra coisa importante para a gente entender isso é que a gente, no Brasil, considera a agricultura como uma importante fonte de divisas. Já ouviram isso? Essa expressão aqui? Tem a Não. ver, não, tem a ver com a renda, com o dinheiro que a gente ganha exportando os produtos. Então, a gente pensar no Brasil aqui, ó, como historicamente, né, a agricultura ela é importante, ela é central, projeto de governo, né, de Estado, que a gente vai ter no Brasil, política urbana e industrial, vai ser a partir de 1930, né? Que aí é o governo Vargas ali, não é isso? Antes a gente era muito mais voltado para a agricultura. Qual que é a consequência, né? Vamos lembrando da aula passada, tá, gente? Que aqui é a continuação. Então, olha só, qual a consequência disso, da estrutura fundiária? A gente tem o quê? Uma oligarquia, né? Atuante no Congresso Nacional. Já ouviu falar de bancada ruralista? Essa já. Essa já. Credo. E aí, gente, quando a gente pensa nas instituições, né? Nas instituições políticas aí, no Estado, né? Jurídicas, se a gente tem um passado muito marcado por essas características aqui, rural e de concentração de terra, isso vai estar presente nas instituições, concordam? E vai fazer parte da nossa política nacional. Então, eles são muito fortes lá. Olha só, vamos só para vocês terem aqui, para a gente dar números, né, para essa distribuição de terra aqui. 1% dos proprietários controla 45% das terras no Brasil. Aí vamos lá, 1 hectare é um campo de futebol. Então pensa aí num campo de futebol. 100 campos de futebol, né, você está vendo aí o jogo do Cruzeiro daqui a pouco, sei que a maioria vai ver. Né?
Série B é bom demais, né, gente? Olha só. Então, quando você olhar ali para o campo ali, você vai pensar que você pôs 100 campos um do lado do outro, ainda é considerado um minifúndio. Ou seja, 100 campos de futebol é um pedaço de terra considerado pequeno, de acordo com a forma que a gente calcula aqui o tamanho da terra. Sabia dessa? Quando a gente falar de latifúndio, que aí são os grandes proprietários de terra, que esses aqui que a gente vai ver que são um problema, que eles não têm assento, são acima de 1.000. Então, seriam 1.000 campos de futebol. Aí a gente está falando dos grandes proprietários de terra. Beleza? Beleza. Você imagina, 100 campos de futebol, quantas casas do morro cabe, né? Um campo de futebol, ali você pegar, né, a medida média de uma casa, dava para fazer isso. É que eu sou ruim na matemática, mas se alguém depois tiver... Calcula aí a metragem quadrada de uma casa, em média aí do morro, e vê ali quantas cabia em um campo de futebol, e aí para ser um latifúndio de morro do Papagaio, quantas casas que ia caber, né? Uma coisa assim absurda, né? Então, o que vai predominar aqui no Brasil? Para a gente falar da estrutura fundiária, a gente vai usar aqui, ó, 2 critérios, tá? Número de propriedade, se a gente falar assim, ó, a gente tem um grande número de latifúndios? Não, né? Se a gente for pensar no número de propriedades, a gente vai ter o quê? Mais pequenos, entendeu? Então, a gente vai ter uma grande quantidade de propriedades pequenas. Mas quando a gente pensa na área ocupada por esses pequenos aqui, na área ocupada pelos grandes, a área ocupada vai predominar os latifúndios. Aqui, ó, quase metade, olha essa informação aqui, ó, quase metade do Brasil está com 1% aqui dos proprietários. São esses aqui, né? Entenderam essa diferença aqui? Ficou claro do jeito que eu falei? Ou ficou confuso? O que predomina no Brasil, acho que eu fiquei bem perdida. Eu entendi a questão do tamanho aqui, né? Minifúndio e latifúndio. Aí, igual aqui Isso. tá, número de propriedades pequenas. Ah, você está querendo dizer que as propriedades, tipo casas, as nossas casas ocupam uma área menor? É tipo isso? Isso. Não, aqui não entra nas nossas casas, seriam as propriedades rurais, tá? Ah, Aqui é só propriedade rural, vai ser diferente aí no registro. Tá? Nós estamos falando de propriedade, só propriedade rural aqui, ó. Ó, tá bom, qual, entendi. qual que é a ideia? Se a gente for ver qual quantidade, a gente tem mais grandes fazendas ou pequenas? A gente tem pequenas. Quantidade, número, assim, ó. Sabe? A gente Aham, tem... entendi. Mas em compensação, um latifúndio ocupa muito É, mais do que as pequenas fazendas que tem, a- em maior agora, em quando quantidade. você olhar para o território nacional, assim, ó, aí você olha para o território nacional, tá? Quando você observar o território todo nacional, você vai ver, aí você vai ver lá, ocupação da terra de áreas rurais. Aí vamos ver se melhora aqui, ó. Ocupação de áreas rurais. Essa área, aí aqui o critério é o que? Área, tá? Não a quantidade, tá? Aí vamos pensar aqui, ó, a área que vai ocupar vai predominar latifúndio. Vamos pensar, olha só, vocês moram aí do outro lado aí da Nossa Senhora do Carmo, é o Belvedere, não é? Isso, Lá no Belvedere as casas são gigantes, não são? sim, A área elas vão ocupar uma área muito grande, deve ser maior do que a área do morro, concorda? Se a gente abrir aqui o mapa, aqui, ó, o mapa e olhar, o Belvedere pode ser maior do que o Morro do Papagaio, não pode? sim, Mas não tem menos casas?
Sim, menos casa, porque as casas são maiores, né? Isso, Aí é a mesma ideia. Então, quando você fala assim, ó, tem mais casa no Belvedere ou no Morro? Tem mais casa no Morro, mas a área ocupada vai ser a do. Vai ser a área ocupada seria maior a das casas grandes, entendeu? Do Entendi. Belvedere, no caso. Não é assim, eu estou fazendo uma. Sem, tipo assim, só para a gente imaginar, entendeu? Pra vocês pensar uma casa grandona. Então, esse espaço de grandes propriedades, ele vai ser 45% do Brasil. E as pequenas propriedades, elas vão ocupar uma área bem menor. E aí são o quê? Muitas pequenininhas, mas que se você juntar todas essas pequenininhas, elas não vão dar o tamanho, não vão ocupar o mesmo espaço do que as grandes, entendeu? Agora entenderam. Sim. Então, lembrem disso, tá? Agora, os motivos. Por qual motivo disso? Por que a gente tem então, predomina as grandes e não uma distribuição mais igualitária, assim, né? Com mais gente, mais proprietários. Uma coisa são as políticas econômicas, né? Um aqui. E o segundo são os motivos históricos, que a gente falou um pouco na aula passada. Então, olha só, a gente tem uma aristocracia rural, né? Um poder econômico e político. Então, eles vão prevalecer o quê? Muito mais os benefícios próprios do que as questões agrícolas. Ontem mesmo estava lá mudando o acesso à terra de indígenas. Vocês viram? Demarcação de terras? Eu vi o negócio da PL, mas assim, eu não li o Isso. que era. Mais benefício próprio. Então, você está entendendo que aqui, ó, vai ter um corporativismo, vai ter um lobby a favor o quê? Desses grandes proprietários. Então, eles vão influenciar muito mais, né? Através das instituições, do Estado, né? São governadores aí, são deputados, entendeu? E aí o benefício próprio vai prevalecer. Outra coisa, a gente é um país que subdesenvolvido. Um país subdesenvolvido, a gente pensa muito em questão da balança comercial favorável. Vocês lembram o que é isso? Hã? Desculpa, não entendi. Foi comigo a pergunta? Eu acho que não, viu? Acho que Acho não, que o áudio porque estava aberto. Acho que o pessoal demorou abriu sem querer. demorou a responder, se normalmente é que não é. Acontece. Balança comercial favorável, né? A gente importa e exporta. Se a gente exporta, a gente tem que tentar ter um equilíbrio, né? Para não gerar dívida, não é isso? O que a gente importa? Tecnologia, maquinário, não é? E exportamos produtos primários. Então, para a gente ter isso daqui, ó, essas políticas vão privilegiar né, e vão desenvolver estratégias para poder a gente exportar mais, concordam? Então, áudio. Não é com nós não, gente. Vamos embora. Vocês concordam? Então, o Estado vai o quê? Vai investir, né, na questão para exportar. Vocês concordam com isso? E os pequenos proprietários, o que eles produzem? Principalmente alimentos do dia a dia, né? Os produtos que a gente usa no nosso dia a dia normalmente vêm de pequenos proprietários. Verdura, aí pode ser orgânico ou não, né? Isso que a gente vê ali, quando o pessoal leva para o Ceasa, né? O excedente que tira leite, normalmente é pequeno proprietário. Claro que tem, né, gente? A gente não pode ser só assim, só o pequeno proprietário produz alimento e as grandes propriedades só produzem monocultura. Mas, assim, principalmente, né, a tendência é essa, tá? Então, o Estado ele vai sempre favorecer essa produção voltada para o mercado externo, né? Que aí é o quê? Vai ser latifúndio e monocultura, ciclos econômicos brasileiros, a gente falou isso, né? Desde o extrativismo lá do pau-brasil voltado para exportação, não era? Cana-de-açúcar voltado para exportação.
Mineração, extrativismo também, voltado o quê? Para exportação, não é? Café voltado para exportação. Né? Não E sei. agora a gente tem a soja voltada para exportação. Vocês veem que, historicamente, aqui, ó, a gente tem Eu tenho uma fumaça. sempre essa produção do Estado aqui voltado para um mercado externo. Aí, ó, desde lá das Cias Marias, a gente tem essa questão de concentração de terra. O que é importante destacar aqui hoje, ó, é essa lei de terras, eu até citei ela na aula passada, vocês lembram? Esse aqui é de 1850. O Rafa já falou disso? Eu não lembro disso. Isso é o quê, essa lei? Lei de terras? Olha só, eu vou chamar aqui de uma forma, uma estratégia, tá, do Estado para impedir o acesso de pobres, ex-escravizados, migrantes, negros, fossem proprietários de terra. Tá? Foi feita essa lei para isso, que toda terra que era devoluta, terra sem uso no Brasil, né, que você poderia, a terra está parada, ninguém está utilizando, você poderia produzir nela, não é? Seria interessante, não seria? A terra Sim. devoluta é aquela terra que está parada lá. Então, toda terra devoluta no Brasil, que era sem uso, tá? Essa palavrinha aqui é uma palavrinha importante, ó, pode surgir aí. Ela passa a ser propriedade do Estado. Né? E aí, a população, né, o brasileiro, ele tinha o quê? Que comprar a terra. Tá? Então, a terra ela passa a ser uma mercadoria. Né? O direito aqui, ó, a posse, a propriedade, vai ser pela compra. Entendeu? E não mais pelo uso. Se você estivesse produzindo lá, sua família estivesse assentada num lugar há muito tempo produzindo, chegasse alguém com um documento falando que aquela terra ali foi comprada, você não tinha esse documento, que você não comprou, você só usava a terra, e você poderia ser retirado daquele lugar. Beleza? Você entende que isso daqui, ó, imagina, você é um ex-escravizado ali, um imigrante, né? Um gentio, aí, um brasileiro, né, miscigenado, que vivia aqui, que trabalhava em fazenda e tudo. Aí a gente sabe que os ciclos econômicos, eles oscilam, né? Aí você fica sem acesso à terra também. Qual que é a consequência disso? A gente vai ter segregação, não é? Isso não vai aumentar a segregação? Sim, Não vai aumentar a desigualdade? sim. Além da grilagem, que é a falsificação de documento. Ou seja, a pessoa ela ia lá, comprava um pedaço, mas ela registrava um pedaço maior, fazia documento antigo, né? Isso aqui chama grilagem, porque você punha dentro de uma caixa. Se você pegar um papel e pôr ele dentro de uma caixa com grilo, ele vai ficar amarelado, vai parecer que é um papel antigo. Vocês já viram essa história? Vocês já ouviram? Não sabia disso. Não Agora eu sabiam disso? entendi. Não. Por isso que a gente chama de grilagem. Então, isso é um esqueminha de falsificação de documento. Entenderam que para a população que a gente tinha historicamente, né, uma colônia, né, você fazer uma lei que, né, as pessoas vão ter que garantir o acesso à terra somente pela compra. Tipo isso mesmo, Adriana. Se você não tem a escritura da sua casa, não é? Em área urbana, às vezes acontece de você conseguir falar que você está lá há muito tempo, que você ocupou, né? Isso aqui, nesse caso, isso não seria mais possível. Por mais que você estivesse produzindo, você é retirado. O que o MST faz? O MST pega uma terra devoluta, né? Uma fazenda aí sem dono, né? Tipo assim, está ali, que ninguém produz há muitos anos, né? Que você não sabe o dono direito, que os documentos ali, eles têm indício que são documentos falsificados, que é de grilagem, eles ocupam aquela área, eles começam a produzir ali, né? Então aí eles assentam, ocupa, para depois, né, quando o assentamento mesmo é quando é reconhecido, né? Então aí vai ter a posse
coletiva da terra. Aqui no sul de Minas, aqui, Ah, a então gente é tipo tem os assim, professor. assentamentos. Pode falar. É tipo assim, então quer dizer que, tipo, uma pessoa que não é parente mora na terra há muito tempo, mas como mora lá, e depois o dono da terra quer retirar da terra, mas como mora muito tempo lá, ele é reconhecido? Então, eu estava falando assim, ó, porque me perguntaram aqui no chat se na cidade você é igual faz na cidade. Aí eu falei que é um pouco diferente. Na cidade a gente pode conseguir, às vezes, o uso e ocupação, né? Você fica ali muito tempo, é provado que você está ali, pelo menos uma indenização, se o Estado quiser te retirar dali, né? O certo, né? Você ter a escritura da casa, todos os documentos certinho. Agora, quando você ocupa e fica vivendo muito tempo, às vezes você até consegue na justiça provar que ele é seu, não é? Sua família está lá de tempos passados e tudo. Isso acontece muito com quilombo também, de o pessoal provar que eles estavam ali há muito tempo, gerações. Aí é um jeito. Aqui nesse caso aqui, ó, essa lei lá de 1850, ela determina que para você ser proprietário de terra, você tinha que comprar, você tinha que ter um documento provando que você comprou, entendeu? Que aquilo é seu ali pela compra e não mais pelo uso. Porque você poderia ter o direito ali de estar produzindo naquele local. Agora não. Aqui, ó, a partir disso daqui, você vai ter que ter comprado uma prova, né? Teve um momento, eu esqueci qual que é a lei certinha, mas eu posso pesquisar depois, que assim, pela quantidade de escravos que você tinha, você poderia receber uma terra do governo, entendeu? O Estado, quando ele queria garantir, né, pelo uso, o que era interessante a princípio? Que você tivessem pessoas morando e trabalhando aqui, não é? Você garantir portugueses aqui. Você falar, é Brasil porque está ocupado, não é isso? Não é uma terra de ninguém, por exemplo, não era isso? Então, você foi ocupando, então foi permitindo. A partir desse momento aqui, você tem que ter que comprar. Então, você muda a estratégia ali de poder, de entregar a terra para as pessoas poderem produzir. Seria aqui, a partir deste momento, pela compra. Quem vai comprar é quem tem dinheiro, né, gente? Isso aqui vem de um contexto global, pelo que o mundo estava passando, né? Desenvolvimento do capitalismo ali, tudo. Belezinha essa parte? Sim. Beleza. Consequências dessa estrutura fundiária aqui. Posso falar, ó, de desemprego estrutural? Isso aqui é um conceito também. Vocês lembram o que é esse conceito? Acho que eu já falei com vocês aqui. Você falou na aula passada, só Isso. que eu não lembro certinho o que que era, não, mas eu lembro de você explicando desemprego estrutural. Isso, quando as pessoas, o emprego ali, você fica desempregado, mas o emprego ele não, a máquina Ah, substitui a não sua contrata função. outro, né? Sim. Você é substituído pela máquina, né? Então agora tem a máquina para colher café. Então, a partir do momento que o campo vai mecanizando, que mais lugares vão tendo essa máquina para colher, você vai depender de menos trabalhadores. Ou seja, quem trabalha colhendo café, ele vai perder o emprego de forma estrutural, que a gente chama. É um emprego que não retorna. É diferente de o professor trabalha numa escola, é demitido, ele continua trabalhando em outra escola, né? É a mesma profissão. Nesse caso aqui, ó, não tem retorno. Lembraram aí? Vamos lá. A gente vai ter uma concentração de terra, né, o crescimento das grandes propriedades, substituição do trabalhador por máquinas rurais, desculpa, êxodo rural. E aí, quando esse morador aqui que vai sair para o campo, vocês contaram as histórias aqui para mim. Muitos vêm com a baixa qualificação, salário baixo, acaba que vão para a informalidade, não é isso? E tem agora, que é o mais novo, que é a uberização, né? Que é esse tipo uma prestação de serviço, né?
Vocês em Belo Horizonte têm bem noção do que é uberização, não tem? É uma forma de trabalho aí, ó. Antes a pessoa às vezes trabalhava de motoboy, mas ela trabalhava naquele lugar, ela era fichada ali, né? Poderia ter uma férias, né? O horário de trabalho, e agora passa a receber por entrega, né? Aí pegaram aqui ó, o nome do Uber e criaram esse termo aqui para explicar esse movimento. Então, isso aqui seriam consequências dessa estrutura fundiária. Outra coisa, encarecimento dos alimentos. Isso aqui é interessante de pensar. Por que isso aqui pode encarecer o alimento? Porque, tipo, a produção fica na mão dos grandes latifundiários? Isso. Vamos lá. A estrutura... Aqui isso aqui, gente, eu estou falando da estrutura fundiária como um todo. Já estamos falando do presente, tá? Eu peguei aqui os motivos históricos, políticos e econômicos, né? Passamos dos dois motivos aqui, né? Entendemos por que a gente tem essa concentração e agora a gente está vendo as consequências dela. Então, isso aqui são termos recentes, né? Desemprego estrutural, uberização aqui, é de hoje. Como que a gente pode falar de encarecimento? Veja, se os pequenos produtores, né, acaba que está vendendo sua terra para os grandes, né, você está concentrando mais terra, e a gente sabe que os grandes proprietários normalmente é o que? Monocultura voltada para exportação. Então, assim, ó, você tem, por exemplo, uma grande fazenda no interior de Minas aqui. Ela pode ir comprando as fazendas vizinhas e aumentando a sua área. Se ela aumenta a área dela, essa fazenda ela vai ficando maior, ela vai o quê? Plantar a cultura ali que predomina, se for soja ou café, concorda? Porque a família ali da propriedade menor, ela não vendeu a terra e saiu dali. E se a gente sabe que quem mais produz alimentos são os pequenos produtores, né, são os pequenos produtores, né, a agricultura familiar, principalmente, que vai ser o maior responsável pela produção de alimentos no Brasil, e a gente vai tendo que menos pessoas, né, menos agricultores familiares, a gente vai ter pode diminuir a produção de alimento, não é? Se diminui a produção, o preço vai ficar maior, não é? Aqui, ó, a lei de oferta e de procura. E aí você vai ter mais área para exportação e menos áreas para alimentos. Então, os alimentos podem ficar mais caros. Isso aqui já caiu no Enem, eu coloquei essa frase aqui, tá? De novo, ó, a fome, né? Ela é um problema social, não é um problema técnico. A gente consegue produzir alimento para o mundo inteiro comer, né? Não faz porque não quer mesmo, não é interessante, né? Por causa da moral mesmo aí do ser humano, tá? E também a gente pode falar de prejuízo ambiental, né? Pressão sobre recursos hídricos, você vai ter o que? O uso de mais pesticidas, transgênicos, né? Você vai mudar o método ali, a técnica, né, de cultivo, né, com maquinário, às vezes, e isso daí vai gerar um impacto maior. Prejuízo ambiental também é importante, cai bastante. Sobre os sistemas de produção aqui, ó. Quando a gente falar de sistema de produção, agora vocês vão entender melhor ali o latifúndio e o minifúndio. A gente está falando da organização do espaço agrário de acordo com a técnica, tá? Técnica é o meio de fazer, não é o modo de fazer? Sim. Né? Então é o jeito de fazer. Tudo, eu já falei isso aqui, ó, tudo tem técnica, né? As profissões aí, todo mundo tem uma técnica, um jeito de fazer. E aí a gente tem também tecnologia, né? Que aí já vai o quê? Tem a ver a técnica com uma técnica já com emprego de ciência, não é? Desenvolvimento tecnológico, quando a gente fala isso, tem o quê? Ciência aplicada, beleza? Isso aqui, ó, na geografia é muito importante, porque às vezes, pelo jeito de fazer, quando você olha aqui, ó, aqui na agricultura é muito legal da gente pensar que ó, a mudança do uso da técnica ó, vai, né, pelo sistema de produção aqui, a gente vai ver a mudança na organização do espaço, ó, bem legal de pensar
né, o espaço geográfico a partir dessa análise aqui, ó, do extensivo e do intensivo. Então, a diferença aqui vai ser pela produtividade. De novo, ó, não é pela área. Isso aqui de área e produtividade já veio aqui na área ocupada aqui, né? Se é latifúndio, lembra? Se é o pequena propriedade ou grande propriedade, a questão da área aqui foi importante. E a questão da área aqui, ó, novamente, ela vai ser importante. Porque você pode ter uma fazenda com uma área muito grande e ser extensivo ou intensivo, entenderam? Então, não tem a ver com a área, não. Aqui a gente está falando de técnica empregada, quando a gente fala de sistema de produção. O que seria um sistema de produção, então, que a gente classifica como extensivo? Ele vai ter uma baixa produtividade, vai ter uma numerosa mão de obra, vai predominar técnicas tradicionais. Quem que me contou aqui semana passada de abrir da produção agrícola lá, de desmatar, abrir, pôr fogo? Esqueci o nome. Alguém contou aula passada. Então, olha só, aqui no extensivo vai predominar esse tipo de técnica tradicional. O uso de tecnologias, ó, ele ainda é mais restrito. Tá? Dentro do que a gente pode, dentro desse sistema extensivo, podemos destacar a agricultura familiar. Ó. Agricultura, ela se caracteriza. Tô colocando errado. Né, pela policultura, ou seja, diversos tipos de cultura, né? Pouca utilização de maquinário. Não quer dizer, gente, que a pessoa ali que tem que tem um pedaço de terra, que ela vive com a família, que ela produz, que ela vende ali a sua produção agrícola, que ela não tem um trator, entendeu? Que ela não tem uma roçadeira. Ela tem essas coisas, mas quando a gente fala de maquinário, você vê lá nos grandes proprietários, na intensiva, é muito diferente, né? Trabalha lá com drone, né? Satélite, então é outro nível. Aqui a pessoa tem um trator, pode ter um trator moderninho, né? Usa a máquina, mas não é o que vai predominar, entendeu? A gente não pode ser 8 ou 80, tá? Mas é a intensidade, que é a quantidade, ó. Então, olha só aqui, ó, essa informação, 70% do abastecimento de alimentos no Brasil é produzido pela agricultura familiar. Sabe quem mais produz orgânico no Brasil? Que é o pessoal fit aí adora, né? Agora, a moda não é ser saudável, postar no Instagram. O maior produtor de produtos orgânicos no Brasil é o MST. Na televisão aparecem como bandidos, né? Terroristas, né? Às vezes a gente vai ali, ó, mas aí a gente tem que pensar lá no... A mídia é uma instituição influenciada pela essa história nossa de... essa história agrária que a gente tem. Não é? Sim, com Então, certeza. eles têm ali, eles vão construir a narrativa deles. Na hora que você olha para os dados, você vê que a agricultura familiar é o alimento. E aí que você vê o orgânico, né? Porque a gente tem a agricultura familiar também que não é orgânico, né? Vai ter controle com pesticidas e tudo. Normalmente, quando a gente compra no supermercado e tudo, não é orgânico. O orgânico normalmente é mais caro. Mas quem mais produz orgânico é o MST. Você pode procurar essa informação aí que vocês vão ver aqui. Aqui em Alfenas tem as feiras do MST só com produto orgânico. Tem a feira de Alfenas é bem grande, mas tem vezes que tem esses eventos assim, só de orgânico e o MST está sempre presente. Café orgânico, diversas coisas. Então aqui, ó, fiz a listinha aqui disso que eu falei, ó, técnicas tradicionais de manejo do solo, pouca incorporação de máquinas, viu aqui, ó, pouca, não é que é nenhuma não, viu? Se olhar para a pessoa lá, ela tiver um trator, não é agricultura familiar, não é isso não. Tá? É extensivo mesmo que tenha máquina. Rotação de cultura, você não tem que manter o solo, você vai ficar ali naquele lugar, que aí eu vou chegar na pergunta da Amanda. A Amanda tá aí? Não tá, Amanda?
A Amanda fez uma pergunta interessante para mim. Olha só, a família ela está ali assentada assim, ela vive ali naquele lugar, né, que é um sítio, uma fazenda deles ali. E eles têm que cuidar daquele solo, né? Porque se eles usar o solo até aquele solo ficar degradado e ele não conseguir mais produzir, ele perde a renda, concorda? Então, a outra característica é a rotação de cultura. Então, você planta o milho num ano, você planta milho, no outro ano você planta capim, não é isso? Aí tem uma época que você planta um feijão. O que acontece com a soja? A soja dá 4 vezes no ano, não é? Então, planta soja, planta soja, planta soja, vai plantando ali, ó, soja em cima de soja, vai usando química para controlar o solo e manter produzindo. Chega uma hora que não vai dar mais jeito, né? Aquele solo vai ser degradado, avançam-se para outra região. Então, quando a gente fala de pressão sobre o meio ambiente, tem muito a ver com isso. Porque depois que degradou uma área, você vai o quê? Desmatando outras, né? E vai para áreas novas. Então, vai sempre tendo pressão sobre o meio ambiente. Características da extensiva. Falar da intensiva. Aqui, ó. Menor número de trabalhadores, técnicas inovadoras de cultivo, preparação do solo, emprega tecnologia avançada, né, como biotecnologia, insumo industrializados, maquinário. Ou seja, o que é o resultado disso? É o que? O aumento da produção sem ampliar a área cultivada. Entendeu? Você tem ali 1 hectare, um campo de futebol. Aí você está plantando ali naquela área. Aí produz X. Você vem com todo, aí você vem com sistema intensivo, né? Vai usar tecnologia, vai controlar o solo, né? Vai fazer tudo certinho ali. Aquele mesmo campo de futebol passa a produzir 2x. Tá? Então vai ter seleção de semente, pode ser semente ou não geneticamente selecionada, normalmente é monocultura, né? Ó, grande rendimento e mecanização, além de uma mão de obra qualificada e ser voltado para o mercado externo. Né? A gente tem muito técnico agrícola hoje, não é isso? Se eu for plantar café, vocês já viram? Tudo que faz, a pessoa que vai numa fazenda, se quiser plantar café, não tiver ainda, eles vão lá, eles vão ver o tipo de café que é, se a vertente ali do morro, se vai bater sol na parte da manhã, se vai bater na parte da tarde, a insolação, tudo isso tudo isso né, ciência aplicada ali para ver qual o melhor tipo, né, qual a semente melhor vai desenvolver. Inclinação, tudo isso. Vocês sabem que é assim, né? Ou não? Como é que é? Desculpa. Assim, quando você vai plantar café, Não você sei, tem não. se o morro ele está virado para o sol bater de manhã, a inclinação, como que se é um terreno mais íngreme, se é um terreno mais plano, aí tudo, como é que você vai fazer a sequência ali para ter uma iluminação melhor, entendeu? Faz Tudo sentido. isso, tudo isso Por é causa. pensado ali. Então você tem um técnico agrícola, você contrata uma empresa, eles vão utilizar foto de satélite, tudo isso é um modo que a gente pode falar de intensivo, ó. Selecionar semente, para quê? Ter mais rendimento, vai ser mecanizado. Isso aqui vai aumentar, porque você pode plantar café, vai dar o café lá, mas a partir do momento que você faz tudo isso, né, pensado, o rendimento vai ser muito maior. Então a gente chama de intensivo. Por fim, gente, aqui tem os tipos de trabalho, né? Assalariado, né? Permanente, sem trabalho temporário, tem parceiro, isso acontece até hoje. Você tem ali seu vizinho, né? Ele tem um sítio, e aí o cara tem lá o terreno dele é grande, e aí ele trabalha na cidade. Normal, o que acontece muito no interior? O cara é médico, dentista, alguma coisa assim, não está produzindo muito, ele arrenda, já viu? Aí ele arrenda para outros produzir na área dele. Tá? Eu não vou
parar muito nisso aqui, que isso aqui a gente depois consegue recuperar. Mas só para a gente não deixar de falar aqui dos mapas, ó, rapidinho. Quem que é agora que vai dar aula para vocês? A Fernanda, Eu? eu acho. Já Fernanda, chegou? Tô aqui, mas pode finalizar. Tá, olha só, vamos ver aqui, ó. Área plantada de cana-de-açúcar e soja, ó, para a gente espacializar isso aqui, ó. Falei do Matopiba, não falei para vocês já? Certeza que eu falei, porque é a área de migração aqui, ó. É Bahia, Tocantins, Maranhão, Piauí, área de avanço falou, aqui, ó, da falou na aula soja. passada. Então é essa parte aqui, ó. Então a gente vê, ó, soja, milho, cana-de-açúcar, tá? Ó, espacialmente aqui para vocês verem para onde que está indo no Brasil. Evolução da soja plantada de 1990 para 2006. Falei, né, de ser uma semente transgênica, geneticamente modificada. Soja era de área temperada, né? Aqui a gente tem um clima aqui, né, transição para um temperado aqui, né, no sul aqui. Né? Se a gente pensar, aqui está cortando São Paulo, Minas Gerais, aqui, ó. Está cortando aqui a linha do Equador. Então, aqui que entrou a soja no Brasil, principalmente aqui no Paraná. E agora, ó, com a soja transgênica, a gente conseguiu ir para o Cerrado. Olha aqui, ó, o Mato Grosso, né? E aqui a região que hoje mais avança aqui. Esse biquinho, vocês vão ver esse bico de papagaio aqui, ó. Vocês enxergam um bico de papagaio aqui? Isso aqui chama bico de papagaio mesmo. Fizeram até um olhinho de soja nele aqui. Esse aqui é um dos pedaços mais complicados hoje em questão de terra ali, de assassinato de trabalhador no campo. É uma área bem violenta, bem complicada, que é essa área de avanço aqui. Aqui, ó. Territorialização da soja. Isso aqui, gente, quando a gente chama isso aqui de a fronteira agrícola. Então, expansão da fronteira agrícola. Né? Aqui a Amazônia, não é isso? A gente está pressionando ali a Amazônia, está expandindo para lá a fronteira agrícola. Olha aqui os estados que a gente fala lá do Matopiba. Ó. Muito chinês, viu, gente? O pessoal fala de... Vocês ficam vendo televisão, você não entende nada, porque estamos abrindo as portas para os chineses aí vir produzir soja aqui, né? Mas fica aí com ladainha comunista na televisão. Então vai entender. Aqui, ó, Brasil Agrário. Esse aqui é demorado para a gente analisar, tá? Olha lá, concentração da violência. Olha aqui, ó, onde que é o biquinho do papagaio. Parte violenta aqui. A gente não tomar muito tempo. Criação de ave, gente. Aqui entra também, né? A gente produz muito alimento para exportação, não é? Então é importante para o Brasil aqui, ó, aonde que está a produção de aves, principalmente. Coloquei aqui de bovino. Olha aqui, ó, o boi no Brasil está presente para todo lado. O boi vai entrar bem ali naquela extensiva e intensiva, né? Do mesmo jeito que a gente tem gado criado confinado, né? A gente cria gado solto aí, os Nelore branco aí solto para todo lado. Produção de leite, olha aqui, ó. Minas Gerais aqui, né? Destacando o sul também do Brasil, principalmente. Aqui no Nordeste a gente tem bastante bolinha também. Esse aqui é o do café, ó. A gente não é o maior exportador de café? Aqui, ó. Sim. Espacialmente. E você sabe qual que é o terceiro? A Alemanha. Mas sabe quanto que a Alemanha produz? Isso aqui que a gente produz, né? A Alemanha não produz nada de café. Eles compram o café da gente e vendem em cápsula. Então, eles apropriam aí E é um dos maiores exportadores. Então, isso aí é relação de indústria com campo. É legal de pensar aí essa questão da Alemanha, depois a gente pode falar com mais tempo. Banana, gente. Banana e mandioca vai ter quase que em todos os estados, né? Em todos. Aqui, ó, a banana a gente vê presente em todos. E a mandioca em todos, né? Que a gente falou da agricultura familiar, do alimento.
Então, de certa forma, se a gente vê que tem, né, banana, mandioca sendo produzida, a gente pode ver a questão aí da agricultura familiar presente em todos os estados. Madeira em tora, né? Ontem a notícia boa foi que tiraram o Salles lá, espero que seja preso em breve, para não passar batido. Madeira para celulose, aí aqui já é diferente, que é silvicultura. Silvicultura é quando a gente planta a árvore voltado para alguma atividade econômica, celulose, por exemplo, ou para móveis. Aí a gente chama de silvicultura. Aqui é madeira em tora, ó. Então, olha as áreas aqui de floresta, né? E aqui a gente já tem a área o quê? Plantada, olha só. Legal de ver também. A cana-de-açúcar aí, ao Nordeste aqui, né? Historicamente é importante e hoje também por causa do etanol, é legal de pensar. Milho e acabou. Então, ó, o Brasil é muito agrário, muito rural, tá? Desculpa aí pelo atraso, viu, gente? Pode continuar depois. Semana que vem a gente está de volta. Boa aula para vocês. Bom fim de semana. Obrigado, boa noite. Bom final de semana. Muito Boa obrigado. noite, tchau. Tchau. Deixa eu... Nós vamos pensar se te perdoa, viu, Saulo? Então, 8 minutos. Boa noite, Saulo. Falei demais. Boa noite.